Saída fiscal ou saída definitiva, declaração de saída. Se você é um brasileiro que está pensando em se mudar para o exterior ou assim como eu já mora no exterior e quer regularizar a sua situação com a Receita Federal para não ter problemas no futuro, esse vídeo aqui é um vídeo que você precisa assistir urgentemente, porque hoje eu vou mostrar aqui na tela do meu computador um passo a passo completo no programa da Receita Federal, como que você faz a sua declaração de saída definitiva para evitar que você seja bitributado no Brasil e para evitar que você pague imposto no Brasil sobre os seus rendimentos do exterior. Se for morar fora para receber um salário mais alto e vai pagar imposto sobre esse salário no Brasil, para com isso, pô. Então esse é o último passo que você tem que seguir para deixar de ser um residente fiscal no Brasil e não pagar mais imposto de renda no Brasil sobre a sua renda estrangeira. Com a declaração de saída definitiva do país, você formaliza para a Receita Federal, é tipo um protocolo que você preenche, e você formaliza para ela que você não mora mais no Brasil e que por essa razão você não está mais sob o guarda-chuva tributário dela. Ela não tem mais competência tributária sobre você. Então você não precisa mais declarar imposto de renda para o Brasil todos os anos, por exemplo. Só que, atenção, a saída definitiva, ela é normalmente realizada em duas etapas. Por que normalmente? Porque, às vezes, se você vai fazer, por exemplo, uma saída retroativa, você não precisa fazer a primeira etapa, que é a comunicação de saída. Eu já expliquei aqui nesse vídeo um pouco melhor sobre comunicação de saída, então lá você vai entender por que nem sempre vai fazer sentido você fazer a comunicação de saída. Mas, normalmente, são feitas em duas etapas. A comunicação de saída que você faz no ano que você se mudou e a declaração de saída que você faz no ano subsequente ao ano que você se mudou. A comunicação de saída você pode fazer até fevereiro do ano seguinte, mas normalmente ela é feita no próprio ano que você se mudou. E a declaração de saída é feita sempre no ano subsequente, né? Porque você faz o programa da Receita Federal referente ao ano anterior. No meu treinamento Saída Fiscal 360, eu explico lá o passo a passo completo para você fazer a sua saída definitiva sem problemas. Nesse vídeo aqui eu vou explicar apenas a parte de declaração de saída definitiva, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar a tela do meu computador aqui para mostrar a vocês primeiro aonde que vocês acham o programa que vocês vão baixar para fazer a declaração de vocês. Então se vocês pesquisam por download RPF Receita Federal no Google, vai ser o primeiro link aqui, ó. E vocês vão clicar. Aqui vocês vão baixar o programa correspondente do ano que vocês estão fazendo a declaração de saída. No momento eu estou gravando um vídeo de 2025, então o programa que está disponível aqui é o IRPF 2025. Em 2026, lá para março, abril, vai disponibilizar o programa IRPF 2026. Mas veja que o programa de IRPF do ano que você está fazendo, ele é referente ao ano anterior. Então, por exemplo, você usaria esse programa aqui se você quer se caracterizar como um não residente fiscal a partir de 2024. Você usaria o programa de 2023 se você quer se caracterizar como um não residente a partir de 2022. Então você pode baixar o programa mais antigo para fazer uma declaração retroativa. Só que você não pode baixar um mais antigo, tipo assim, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, porque você vai ver que nem tem, tá decadente, ó. O máximo que você consegue retroagir é até aqui. Isso porque a Receita tem um prazo prescricional de 5 anos. Tudo que passa de 5 anos, ela perde o interesse. Você não tem mais sentido você declarar para ela. Ela não se importa mais. Então, se você se mudou há mais tempo, eu já expliquei aqui em cima nesses vídeos o que você pode fazer na sua situação específica. E é um detalhe importante que eu sempre oriento em consultoria. Tem que ter muito cuidado se, por exemplo, você se mudou no ano de 2021, será se faz sentido mesmo você baixar o programa de 2022 para fazer? Porque às vezes, por mais que tenha se mudado no exterior há 2, 3, 4 anos atrás, fazer essa retroativa é meio inviável. E eu sempre explico o porquê nas consultorias, e eu fiz um vídeo aqui também onde eu falo sobre saída retroativa para vocês entenderem as implicações de fazer saída retroativa para entender se no seu caso faz sentido ou não. Mas o que eu falo sempre para as pessoas, em resumo, é o seguinte. Por exemplo, se você declarou imposto de renda no Brasil nesse ano e nesse ano, isso significa para a Receita Federal que nesse ano, você é um residente fiscal do Brasil. Lembra que eu falei que a saída definitiva, a declaração de saída, é a sua última declaração de imposto de renda no Brasil? Ou seja, depois dela você não faz mais nenhuma declaração, porque não existe declaração de imposto de renda para não residente fiscal. Então, se você declarou imposto de renda aqui, aqui e aqui, você está dizendo para ela que todos esses 3 anos você foi residente fiscal do Brasil. Como é que você vai pegar e baixar o programa de 22 e fazer a saída fiscal? Como é que você vai dizer para ela que a partir daqui você não é mais residente fiscal, se nesse ano e nesse ano aqui, você se auto-caracterizou como um residente? Aí você vai ter que cancelar essas declarações aqui, nem sempre é deferido. É um problema. Então, olha o vídeo lá que eu falei, ou agenda uma consultoria comigo para a gente orientar melhor, para saber o que é mais viável no seu caso. Depois que você conclui em qual ano você vai fazer a declaração de saída, você baixa o programa correspondente.
Eu já tenho baixado aqui o programa de 2025, porque é o mais atual, então eu vou fazer ele com vocês, tá bom? Beleza. Você vai abrir o programa e você vem aqui, ó, nesse papelzinho em branco, ou então aqui, ó, em Nova declaração. Você vai ver aqui 3 opções. A declaração de ajuste anual, a declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva. Como a gente está falando de declaração de saída definitiva, você vai clicar nessa última opção aqui. Aí você tem 3 opções para iniciar ela. A partir de um em branco, a partir de uma importação da anterior e a partir de uma pré-preenchida. Qual das 3 você vai continuar? Lembrando, no fim das contas, você está informando para a Receita Federal todos os seus bens, rendimentos, até a data em que você se tornou não residente fiscal. Então, no fim das contas, a declaração que você vai entregar vai ser exatamente igual, independente de onde você comece daqui. Então, isso aqui são apenas atalhos, porque em branco você vai começar totalmente do zero. Importante, você vai começar a partir da declaração do ano anterior, então você vai mudar algumas coisas, adicionar, remover algumas coisas. E a pré-preenchida você vai meio que importar o que a Receita Federal já sabe sobre você. Então, o que você tem lá no gov.br, tipo escritura de imóvel, investimento que você fez, aluguel que você recebeu, tudo isso foi informado pelas fontes pagadoras. Então, aparece lá na pré-preenchida. Mas tudo isso aqui são atalhos. No fim das contas, o resultado final que você vai entregar para ela tem que ser a verdade, que é o que ela quer saber. Se você, por exemplo, não tem acesso ao Gov BR prata ou ouro, não tem como você importar isso aqui. Ele até fala nível ouro ou prata, nível ouro ou prata, então você não tem como importar pré-preenchida. Se você não fez a declaração no ano anterior, você também não tem como importar. Eu acho sempre melhor fazer a partida do ano anterior. Quer dizer, a pré-preenchida é bom para você ver o que a Receita Federal já sabe sobre você. Porque, por exemplo, a partir desse RPF aqui de 2025, a Receita Federal anunciou que na pré-preenchida ela está colocando lá as contas bancárias de brasileiros que têm conta no exterior. Então, se você tem uma conta no exterior, porque você mora fora, você está omitindo isso, talvez fique mais difícil ou impossível você omitir, porque a Receita Federal tem essa informação e eu atendi algumas pessoas de alguns países diferentes, uns 5, 6 países eu vi: Austrália, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Áustria. Alguns países eu vi que apareceu a conta da pessoa no exterior, mesmo ela nunca tendo informado essa conta. Então a Receita Federal recebe essas informações dos outros países. A pré-preenchida ela tem um valor de meio que mostrar para você o que a Receita Federal já sabe sobre você. O que eu não gosto muito dela é porque às vezes a informação é errada, você tem que corrigir, apagar, e aí esse retrabalho dá muito trabalho. Eu prefiro sempre baixar a partir da anterior, porque a anterior você que fez, tá tudo certinho, você vai só adicionando e corrigindo algumas coisas, mas você sabe que o que está lá em relação ao ano anterior está correto. Você não precisa apagar nenhuma linha. Você vai atualizar, por exemplo, bem de direito, você vai atualizar só o valor. Se de um ano para o outro o valor permanecer igual, aquele bem de direito, ou se ele passou a ser zero. Mas enfim, se você faz com a gente, o nosso contador vai avaliar, vai conversar com você para saber qual é o melhor caminho. Eu vou começar uma declaração em branco e aí eu já vou iniciar com vocês aqui, tá bom? Se eu clicar aqui em iniciar a declaração em branco, ele pede o CPF para mim. Eu já tenho um aqui que tá em preenchimento. Eu vou clicar aqui e eu vou para a parte que tem preenchimento. Se eu clicar aqui vai aparecer CPF de outros clientes, não quero que isso apareça, então eu já vou pular para a tela que começa a preencher. Mas se vocês colocarem CPF e nome e ok, já vai para a tela que vocês vão chegar nesse momento agora. Beleza, botei aqui um CPF fictício que eu gerei lá no programa de gerador de CPF. Uma pessoa qualquer que não existe. Tá bom, quando vocês forem preencher a declaração de saída, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar aqui, ó. Vocês podem ver que os campos de preenchimento são muito parecidos em qualquer caso, né? Se você vai fazer declaração de imposto de renda, você vai ver que é muito parecido isso daqui. Tem algumas diferenças. Então, por exemplo, esse aviãozinho é uma das diferenças. Mas você vai chegar aqui em identificação do contribuinte. E se vocês já fizeram a declaração de 2025 e perceberam que, e aí, sei lá, você fez a declaração de 2025 e você percebeu que, na verdade, você mora fora e era para você ter feito uma declaração de saída. Você vai fazer o quê? Você vai botar aqui retificadora e vai dizer qual foi o número da declaração que você fez e que você quer retificar e você vai corrigir ela. Se essa é a primeira vez que você está usando esse programa desse ano específico para fazer a declaração de imposto de saída definitiva, você vai botar como se fosse a declaração de saída original. Beleza. Então aqui você vai colocar seus dados, seu nome, data de nascimento. Onde tem aqui, houve alteração de dados cadastrais? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque houve alteração. Você tinha provavelmente o endereço do Brasil. Não está mais no Brasil. Está no endereço do Brasil, do exterior. Então você vai clicar aqui exterior, ok. Você vai colocar aqui o seu endereço do exterior. Então você vai colocar seu nome, seu país, tal, o país onde você está morando agora, tipo, sei lá, Argélia. E aqui qual a embaixada mais próxima de você. Então alguns países só vão ter uma, tipo, aqui na Áustria só vai ter uma. A Alemanha talvez tenha mais de uma, deixa eu ver. A Alemanha talvez tenha Berlim, Munique, não sei. Estados Unidos
A Alemanha tem 3, ó, Berlim, Frankfurt, Munique. Quando eu boto Áustria, que é onde eu moro, só tem uma. Se eu botar Estados Unidos, vai ter uma porrada aqui. Estados Unidos é um país, mas que tem tamanho de um continente. Então, assim como na Europa tem vários embaixadas e consulados, nos Estados Unidos também vai ter vários, né? É que a Áustria, onde eu moro, no caso, é um país pequeno, menor talvez que algum estado americano, né? Ou um estado brasileiro. Talvez não, com certeza. Se você tem cônjuge ou companheiro e ele tem CPF, você pode botar aqui sim e colocar o CPF. Se você tem cônjuge ou companheiro e ele não tem CPF, você não quer informar o CPF, você não informa, deixa isso em branco. Você pode entregar isso aqui sem colocar CPF. Tanto que se você olhar aqui em verificar avisos e erros, o fato de não ter CPF não fica um alerta vermelho. Quando tá o alerta amarelo, é só um alerta, mas que você consegue entregar a declaração do mesmo jeito. Não é um erro que te impede de declarar, tá bom? Beleza, depois que você preenche tudo aqui, você vai para a parte de saída, esse aviãozinho. Aqui você vai colocar o CPF, você vai fazer uma procuração para alguém no Brasil para te representar se tiver que resolver algum BO na Receita Federal. Então você coloca o CPF dessa pessoa, o nome dessa pessoa, o endereço dessa pessoa. Se você saiu do Brasil em 2024, por que 2024? Porque eu estou preenchendo em 2025. Lembrando, se você está preenchendo a declaração de 2026, você vai colocar aqui uma data de 2025. Se você está preenchendo a declaração de 2022, você vai colocar uma data aqui de 2021. É sempre em relação ao anterior. Normalmente, você vai deixar isso aqui em branco, porque isso aqui representa o seu retorno ao país. Mas como você está indo embora e não está retornando, deixa isso aqui em branco, tá? Se por acaso você, por exemplo, tiver retornado ao Brasil em alguma data, antes da data que você se tornou residente, depois se tornou não residente, aí você bota aqui. Mas normalmente isso aqui vai ficar em branco, porque você tá no Brasil, se mudou pro exterior, e você quer apenas colocar a data que você se mudou pro exterior. Você não tava fora, voltou pro Brasil e saiu de novo, entendeu? Beleza, aí você preenche tudo aqui. Por que essa data aqui é importante para vocês e como é que vocês encontram essa data? Porque é um pouco subjetivo isso daqui. Mas, primeiro, a data que vai colocar aqui representa o dia que você se tornou não residente. Por que isso é importante? Porque a partir desse dia você não deve mais satisfações ao fisco brasileiro. Então, todos os rendimentos que você vai colocar aqui, todos os bens de direito que você vai colocar aqui, você vai informar para a Receita Federal tudo até essa data. Qualquer coisa depois dessa data, para ela é um buraco negro, ela não tem que saber. Tipo, se você colocou que você não é residente a partir de 5 de janeiro, qualquer rendimento que você teve até 5 de janeiro, você vai colocar aqui. Rendimentos que aconteceram depois, você não vai colocar aqui. Ah, situação patrimonial, quanto que você tinha na conta em banco no dia 5 de janeiro, você coloca aqui. Não é quanto você tinha em 31 de dezembro, certo? Tanto que se você for colocar aqui, ó, ele bota aqui, ó, qual o valor da sua situação patrimonial na data da caracterização da condição de não residente. Então não é o quanto você tinha em 31 de dezembro, como normalmente na declaração de imposto de renda funciona. É o quanto você tinha na data em que você está se tornando um não residente fiscal. Beleza? Então por isso que essa data aqui ela é importante para vocês. Agora, como é que você vai determinar essa data? Não necessariamente uma data chutada da sua cabeça. Então, por exemplo, se você foi morar fora do Brasil em caráter definitivo, tipo, você já sabia que você ia morar para ficar por um período longo, você já tinha um trabalho garantido, tinha onde morar e tal, você já sabia que você ia morar, estava com visto encaminhado, ou documentação do exterior encaminhada, é a data que você pegou o avião. Se você foi morar em caráter temporário, tipo, você foi com passaporte europeu, passar férias na Europa e acabou conhecendo alguém, se apaixonou e ficou. Você foi em caráter temporário que acabou virando definitivo. Quando é que vira definitivo? Vira depois, automaticamente, depois de 12 meses, mais um dia da sua ausência no Brasil. Só que tem um limbo aí, né, entre esses dois extremos, de você ir com certeza e você ir sem saber e aí acabar ficando. Tem um limbo que é, tipo, você foi para testar, você foi lá para ficar 3 meses, ver se conseguiu um emprego ou conseguiu uma vaga na universidade, e aí acabou ficando, deu certo. Quando é que caracterizou-se então que virou uma residência definitiva no exterior? Não foi necessariamente quando passaram-se 12 meses mais um dia. Foi talvez quando você conseguiu um emprego, foi talvez quando você conseguiu um estabelecimento para ficar, sem ser de favor, uma casa alugada, foi quando você conseguiu alguma atividade remunerada ou uma atividade de estudo, foi quando aconteceu algo que fala assim, pô, a partir dessa data aqui é um marco e significa que agora eu fico. Então é uma data meio flexível e subjetiva, entre aspas. Beleza, todo o resto que você preenche aqui vai ser igual você preencheria se você estivesse preenchendo um imposto de renda normal. A questão é que você vai ter que preencher só até a data da sua condição de residente fiscal, porque basicamente você está informando para o fisco brasileiro os seus rendimentos e sua situação patrimonial, só que ela só tem direito de saber disso durante o período que você é residente fiscal. Que período é esse? 1º de janeiro até a data que você se caracterizou como um não residente fiscal. Depois dessa data, você é um não residente fiscal.
Então daí para frente ela não tem que saber nada de você. E aí você tem que ter atenção que após a sua caracterização de não residente, você tem que adaptar várias coisas do tipo conta em banco, investimento, rendimento no Brasil, aluguel que você recebe no Brasil, tipo empresa, sua empresa não pode ser em todo o regime tributário, o seu aluguel não vai mais pagar a tabela progressiva, tem um recolhimento na fonte de 15%, independente do valor do aluguel. Ganho de capital, o recolhimento é feito de maneira diferente, é feito no dia do recebimento, pela fonte pagadora. Se você presta algum tipo de serviço no Brasil, a tributação também vai ser diferente. Então tem uma série de adaptações e coisas que você tem que entender para saber se a saída fiscal é realmente o melhor caminho para você. É por isso que eu tenho uma consultoria, que você pode agendar aqui embaixo, ou o Guia Financeiro do Brasileiro Não Residente, onde eu respondo todas essas dúvidas que vocês têm para você entender qual o impacto da saída fiscal no seu caso específico. Então o link vai estar aqui embaixo também. E aí você fica atento. Se você tem até 5 anos para fazer isso daqui, se passarem 5 anos, prescreve. Aí para resolver pode dar um pouco mais de trabalho, tem que pensar um pouco mais qual que é a melhor solução. Se é só atualizar o CPF, como eu falei nesse vídeo aqui, ou se é declarar para o último ano possível, depende ou se é declarar para o ano atual, depende de qual foi a sua relação tributária com o Brasil durante esses anos aí, enquanto você esteja morando fora. Lembrando que quando você declara isso aqui em atraso, você paga uma multa mínima de R$ 165 por aí, alguns centavos. Se você tem imposto devido a pagar, você vai pagar o imposto devido mais a multa, que é 1% ao mês, chegando até 20% do imposto devido, mais os juros do período pelo atraso. E não se esqueça, para você evitar bloqueio bancário, é sua obrigação, depois que você é um não residente fiscal, informar as fontes pagadoras do Brasil sobre a sua nova condição de não residente fiscal, para que eles possam adaptar o recolhimento na fonte de todos os rendimentos de origem brasileira. Isso inclui banco, então informa aos bancos por escrito que você não é um residente fiscal. Eu já atendi várias pessoas em consultoria que tiveram problema com isso, porque simplesmente faz saída, não avisa ao banco, lá na frente o banco, porque a pessoa está movimentando conta como se residente fiscal fosse, com o endereço do Brasil, o banco não adapta a conta da pessoa para uma CDE e a Receita Federal vai acabar descaracterizando a sua saída fiscal. Ela vai imaginar que o seu ânimo, você tem ânimo de residente, você está se comportando como um residente. E isso significa que ela pode entender que o seu rendimento do exterior pode ser novamente tributado porque você é um residente fiscal, já que você está com ânimo de residente fiscal por não ter adaptado a sua conta ou fechado a sua conta de residente e aberto uma CDE, beleza? Então, muito cuidado com isso, faz um planejamento certinho aí. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, comenta aqui embaixo que foi útil, que foi beleza, que foi claro, enfim. É isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço, não se esquece de se inscrever no canal, muito obrigado pela sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, espalhe a palavra e falou!